Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja celebra hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E é muito interessante nós falarmos sobre essa solenidade, porque ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, ela sempre acontece na segunda ou sexta-feira após o Corpus Christi, como quinta-feira da semana passada, dia 11 foi o Corpus Christi, então hoje, dia 19, nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Então é uma data móvel. É interessante também nós lembrarmos que na data de hoje também é o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero, dos sacerdotes. São João Maria Vianney Cunha dizia que os sacerdotes são o amor do coração de Jesus. Mas falando do sentido histórico dessa data de hoje, primeiro ponto, nós devemos lembrar que esta devoção, ela se inspira numa devoção muito antiga, uma devoção que parte em um fato que aconteceu na paixão de Jesus. É o fato que está retratado no capítulo de João 19, 34. Ou seja, aquele episódio quando Jesus, já nos seus últimos momentos de vida, provavelmente desfalecido, o soldado enfia a lança no seu peito e daquele peito jorra água e sangue. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nasce a partir da devoção àquele fato. Detalhe também que é uma devoção muito antiga. Em que sentido? Porque desde o século 11 e 12 se cultiva de forma extraoficial a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção ela começou nos mosteiros. Os religiosos, cartuchos, dominicanos e assim por diante. Eles tinham essa devoção. Essa devoção também ela se perpassa no século XIII, entre o século XIII e XVI. Os franciscanos também eram grandes devotos desse fato, desse momento, dessa devoção às feridas, a este evento acontecido. E um santo que nós podemos destacar desses devotos é São Boaventura, o sucessor de São Francisco. É interessante me lembrar uma santa que ela é desconhecida, mas ela vale também a pena ser lembrada. Santa Lugarda. Outro santo, também da época, que ele conseguiu também, de certa forma, unir duas devoções, a devoção de hoje, que é o Sagrado Coração de Jesus, e a devoção de amanhã, que é do Coração Imaculado de Maria, que é São João Eudes. Ele consegue unir as duas devoções. São João Eudes também era doutor da igreja. Ele é tido como apóstolo do culto litúrgico ao Sagrado Coração de Jesus. Esse título ele recebeu do Papa Pio X no século passado, em 1909. Outra santa muito importante para essa devoção é Santa Gertrudes a Grande, uma santa alemã, também uma santa da vida contemplativa. Ela também vivia no mosteiro, era uma abadesa. Ela viveu no século XIII, do século XIII para o começo do século XIV. Outro santo também que difundiu muito essa devoção é um santo que nós falávamos recentemente, eu citei ele dias atrás, São Francisco de Sales, outro doutor da igreja, padroeiro de jornalistas. Outro santo também importante que também difundiu essa devoção, São João de Ávila, o padroeiro de Andalucia, na Espanha. Mas, no entanto, a santa que mais se sobrepõe ao Sagrado Coração de Jesus, não desmerecendo os santos que eu citei, é Santa Margarida Maria Lacoque. É um nome longo. É uma santa do século XVII. Ela viveu no meio do século XVII e ela falece no final do século XVII, especialmente de 1647 a 1690. Então, o que acontece com Santa Margarida Maria para chegar até cada um de nós? Porque ela recebe, algumas vezes na sua vida, as revelações do Sagrado Coração de Jesus. Ela é como que uma vidente. Dias atrás nós lembrávamos de Santa Juliana, a vidente do Corpus Christi. Nós lembramos de Santa Faustina, que é também a vidente de Jesus misericordioso. Então,
Santa Margarida Maria Alacoque é a vidente que recebe as visões, as inspirações do próprio Jesus que gerou esta devoção. Então, a primeira vez que Jesus apareceu a Santa Margarida Maria teria sido 27 de dezembro de 1673. Uma outra aparição teria acontecido em 1674 e a principal teria acontecido no Corpus Christi de 16 de junho de 1675, ou seja, há pouco mais de 300 anos, 345 anos, teria acontecido essa última grande aparição. Por que é a grande aparição? O que é que os documentos da igreja nos falam? Porque é nesta aparição Deus pede de forma mais clara que se faça algo em reparação ao seu sagrado coração. Vamos lembrar um fato, né? Nesse século XVII foi um tempo que teve muitas guerras, muitas revoluções. Foi o tempo em que o secularismo cresceu muito, em que a ideia do ateísmo cresceu muito e a ideia de Deus foi deixada cada vez mais de lado, em que a religião foi criticada, em que também, de certa forma, a pessoa de Jesus Cristo ela sofreu críticas, profanações, desrespeito. Então, Jesus aparece a Santa Margarida Maria para que se faça essa reparação. Reparar é consertar. E o que acontece? Santa Margarida Maria, movida por essa grande aparição, ela faz uma coisa que aos olhos de hoje, aos olhos daquele tempo não foram compreendidos e aos olhos de hoje muito menos ainda. Padre, que fato é esse? Que às vezes a gente não tem o conhecimento. Santa Margarida Maria, tocada por aquela aparição, por aquela revelação, ela pega um canivete e como que faz um pequeno corte no seu próprio peito. E com aquele corte, o sangue que sai daquele corte, ela usa para escrever como que um documento. O certo é que pouco tempo depois, aquele corte se fecha, milagrosamente, e ela tenta depois reabrir aquele corte. Não tendo êxito, o que é que ela faz? Ela queima o lugar daquele corte com fogo. Ela queima com fogo. Outra santa que merece destaque, daqui a pouco a gente volta Margarida Maria Alacoque, é a irmã Maria do Divino Coração. Essa beata, ela já é beata, é uma santa já do século XIX, ela vive no século XIX, ela nasce no começo do século XIX e ela morre já no penúltimo ano. Por que ela é destacada? Se vocês me perguntassem. Eu falei há pouco que a mais importante era Santa Margarida Maria Alacoque, mas por que é que a beata Maria do Divino Coração, ela merece destaque? Um ponto importante, ela já faleceu há mais de 100 anos e seu corpo permanece incorruptível. Mas o ponto mais importante ainda é porque ela escreve diversas cartas aos papas. E naquela época, essas cartas chegam ao conhecimento do Papa Leão XIII. E por conta dessas revelações, dessas inspirações, o Papa Leão XIII consagra a humanidade inteira ao Sagrado Coração de Jesus por um documento que ele publica 15 de maio de 1899, ele publica, e 11 de junho do mesmo ano ele faz aquela consagração. O Papa consagra o coração de Jesus à humanidade. Então, por conta dessa santa acontece este fato muito importante. Talvez aquele tenha sido o primeiro grande documento que a igreja tenha escrito sobre o Sagrado Coração de Jesus. Apesar de nós sabermos um fato de que é uma devoção antiga, eu trago também que nós temos conhecimento das doces promessas do coração de Jesus, as promessas que foram apresentadas a Santa Margarida Alacoque. Eu vou até ler para que a gente possa tomar conhecimento, já que nem sempre a gente se lembra. Então as promessas são: eu lhe darei as graças necessárias para cumprir os deveres
de seu estado. Se em mim, disse Jesus, nada podeis fazer. É a primeira promessa. Segunda promessa, eu darei paz às suas almas. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A promessa, ela é precedida de um versículo bíblico. A terceira promessa, eu os consolarei em todas as suas aflições. Vinde a mim os que padeceis e andais angustiados, e eu vos aliviarei. Quarta promessa, serei refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da morte. Não vos deixarei órfãos, tomar-vos-ei comigo para que onde eu estou, vós estejais também. Quinta promessa, derramarei abundantes bênçãos sobre os seus empreendimentos, poderoso é também para cumprir o que prometeu. Sexta promessa, os pecadores acharão em meu coração a fonte, o oceano infinito de misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A sétima promessa, almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Vim para que tenham vida e a tenham abundância. Oitava promessa, as almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente à grande perfeição. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai do céu. Nona promessa, abençoarei os lares onde for exposta e honrada a imagem do meu coração. Hoje entrou a salvação nesta casa. Décima promessa, darei aos sacerdotes a graça de comoverem os corações mais endurecidos. Muito lhe foi perdoado, porque muito amou. 11ª promessa, as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração e dele jamais será apagado. Eu não apagarei o seu nome no livro da vida e o confessarei diante de meu Pai e dos seus anjos. 12ª promessa, eu prometo na excessiva misericórdia de meu coração que meu amor onipotente concederá a todos que comungarem durante 9 primeiras sexta-feiras do mês seguidas a graça da penitência final. Não hão de morrer sem pecado, sem receber o sacramento, servindo-lhes meu coração de asilo, seguro naquele último momento. Então, nós escutamos as 12 promessas rapidamente, mas lembrando Santa Margarida Maria da grande promessa, que é a última promessa, ou seja, o nosso compromisso de, como devotos do coração de Jesus, participarmos, comungarmos as primeiras 9 sexta-feiras seguidas de cada mês. Então esse é o convite que nos é feito. E ao que eu não sabia, muita coisa que eu estou falando para vocês primeiro era novidade, sobre as promessas públicas. Santa Margarida Maria, ela é uma santa da Bélgica, mas ela viveu muito tempo da sua vida na França, e boa parte das revelações de Jesus foram anunciadas, destinadas inicialmente à França, e depois essas promessas foram destinadas ao mundo. Por que é que eu falo isso? Porque Jesus também fez algumas promessas ditas públicas, segundo Santa Margarida Maria. E essas promessas eu não conhecia, e nós vamos ouvir promessas destinadas sobretudo às autoridades políticas da época. Então, a primeira promessa era destinada aos reis, aos príncipes, mas também a todas as autoridades que viriam depois, ou seja, aos imperadores, aos monarcas, aos presidentes. Então a primeira promessa era que o Sagrado Coração de Jesus entrasse na casa dessas autoridades, reis, príncipes, para ser honrado, porque antes e diversas vezes o coração de Jesus tinha sido indignado, desprezado e humilhado na sua paixão. E se as autoridades fizessem isso, o império do coração de Jesus reinaria. E imperar o coração de Jesus é também sobressair a misericórdia de Deus, como nós ouvimos claramente a partir das 12 promessas. A segunda promessa, construir um edifício onde estará a pintura do Divino Coração, receber a consagração e homenagem do Rei e de todos os cristãos. A terceira promessa se refere a ser pintado e exposto o amor vitorioso sobre todos os inimigos, ou seja,
como que fosse pintada uma bandeira, onde a bandeira do coração de Jesus ela se sobrepôs em relação à bandeira dos inimigos, daqueles que perseguem a igreja, daqueles que desejam mal a toda humanidade. E essa bandeira, essa bandeira do coração de Jesus, ela precisava tornar-se triunfante sobre as demais, sobre todos os inimigos da igreja. E um detalhe particular que eu compartilho com vocês: 2 das 3 promessas eu posso dizer que foram cumpridas. Por que eu falo isso? Na França, eu tive a graça de conhecer, nós temos a Basílica do Sagrado Coração, Basílica Sacré-Cœur. Ela fica no alto de um morro, onde você vê toda Paris. Ela se destaca ao longe. E essa basílica ela foi construída no século XIX, inaugurada no princípio do século XX. Então ela está lá, a Basílica do Sagrado Coração. E a terceira promessa, ela está em um memorial localizado em uma cidade da França, um memorial que é dedicado a diversos países, e no meio desse memorial, no meio dessas bandeiras, se destaca a bandeira do Sagrado Coração de Jesus. Por isso que nós destacamos que 2 das 3 promessas pelo menos foram cumpridas. Eu não tenho conhecimento que a primeira tenha sido cumprida, mas considerando que essas promessas são promessas antigas, é provável que ela tenha sido cumprida pelo menos parcialmente. Por que eu falo parcialmente? Porque provavelmente muitos reis, muitas autoridades piedosas, católicas, cristãs devotas devem ter feito a sua parte, cumprido a sua parte. Outro fato que eu gostaria de falar também para vocês é a relação dos papas do Sagrado Coração de Jesus. Às vezes a gente só olha o Sagrado Coração de Jesus numa dimensão puramente devocional. Mas, por exemplo, o Papa Inocêncio VI, o Papa do século XIV, em 1373, ele institui uma missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Eu havia falado também do Papa Leão XIII, que 25 de maio, eu falei 15, mas na realidade é 25 de maio, de 1899, ele lança uma encíclica com o nome Annum Sacro, onde ele consagra toda a humanidade ao Sagrado Coração de Jesus. Ele também inclui nessa encíclica uma oração de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. É importante mesmo lembrarmos que outro Papa importante que se destacou foi o Papa Pio IX, onde ele institui uma festa para toda a igreja. Eu falava lá atrás que as aparições do Sagrado Coração de Jesus, ela inicialmente contemplam a França. Mas os bispos franceses pediram ao Papa Pio IX que essa festa se estendesse a toda a igreja. Então, ele estende a partir do ano de 1856, antes do Papa Leão XIII. O Papa Pio X, que sucede Leão XIII, ele orienta, ele aconselha que aquela consagração que o Papa Leão XIII fez fosse repetida, refeita anualmente. E também, nós devemos recordar também o Papa Papa Pio XI, em 8 de maio de 1828, ele escreve outra encíclica, chamada Miserentíssimo Redemptoris, onde ele reconhece o papel e o valor de todas as revelações que Santa Margarida Maria Alacoque recebeu. Ele reforça o valor da consagração e a reparação do Sagrado Coração de Jesus. E por último, o Papa Pio XII, ele escreve em 15 de junho de 1956 uma encíclica chamada Aurietis Aquas, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, toda a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela está unida à igreja. Seja aos devotos, para toda sexta-feira fazer o seu movimento de reparação. E esse movimento de reparação não é algo puramente somente individual, porque essa reparação nos convida também à prática da misericórdia de Deus, às obras de misericórdia. Quem
participou das missas que eu celebro aqui na nossa matriz, antes da pandemia, certamente recordo que às sextas-feiras eu falava, né? Que ser devoto ao coração de Jesus também é colocar-se à disposição para praticar as obras de misericórdia. Tanto que os membros do apostolado da oração fazem isso. E é algo interessante, porque muitas congregações nascem do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho conhecimento de duas congregações. Por exemplo, os padres leonianos ou o padre do Sagrado Coração de Jesus, né? O fundador deles, São João Leon, aliás, ele ainda não é santo, mas está no processo. Ele funda a congregação no século XIX, período ali que o Papa Leão XIII era estava Papa, e eles eram chamados padres reparadores. E também haviam, tem até hoje, os missionários do Sagrado Coração. Eu não sei a história deles, mas tem essa congregação, fora tantas outras. E algo que eu queria falar, encerrando bem a nossa fala, trazendo uma breve palavra do Papa Bento XVI sobre o Sagrado Coração de Jesus. Ele nos dizia que o coração é o centro da pessoa, a sede dos sentimentos e das intenções. No coração do Redentor, adoramos o amor de Deus pela humanidade, a sua vontade de salvação universal, a sua misericórdia infinita. Prestar culto ao Sagrado Coração de Jesus é adorar aquele coração que, depois de nos ter amado até o fim, foi transpassado por uma lança e do alto da cruz derramou sangue e água, fonte inexaurível de vida nova. O coração mais semelhante ao coração de Jesus é o coração de Maria. O Papa Bento XVI falou isso anos atrás, logo no começo do seu pontificado, em 5 de junho de 2005. Então eu convido cada um de nós a pedirmos a bênção de Deus. Eu faço essa última oração, a nossa oração própria deste dia de hoje. Então que a gente possa, a partir dessa breve fala, olhar com mais carinho, com mais amor, com mais fé, com mais devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que, alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos perceber desta fonte de vida uma torrente de graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia, um excelente dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Um dia voltado à oração, um dia voltado à misericórdia, um dia voltado a mergulharmos ainda mais na sua paixão.